Nós precisamos de provas ainda para saber que somos espíritos, que a vida não acaba. Por isso que nós somos provados como se prova a prata, como se prova o ouro. Por isso que o sofrimento, é que nos faz aprender as coisas pelas nossas resistências em aprender a lidar com os sentimentos. Sentimentos nos elevam a Deus. Só que muita gente, acha que os sentimentos nos tornam fracos. Então muita gente usa apenas da inteligência, dos planos matemáticos e científicos e prefere não acatar essa vibração chamada Deus, chamado amor, com medo de demonstrar fraqueza, com medo de demonstrar compaixão. Então isso faz com que essas pessoas desenvolvam a sua inteligência e usem essa inteligência em proveito próprio. Descartam a ideia de fraternidade e não pensam nem nos seus. Não pensam nos filhos, não pensam na família, não pensam nos netos, nos sobrinhos, não pensam muito menos em amigos. Aliás, raramente essas pessoas têm amigos. Vejam que há pessoas que não se importam com que seus filhos sejam presos. Não se importa que sua mulher seja presa, não se importa que o seu marido esteja preso. Desde que ela tenha uma boa condição econômica, desde que ela tenha dinheiro para ir e vir, para comprar o que quer, para gastar o dinheiro como bem entende, achando que isso é poder e é liberdade. Não constituem amizades, porque não são amigos de ninguém. E normalmente tentam se apoderar ou tentam se aproveitar de todos os meios e modos das pessoas que estão próximas a eles. E isso vai demonstrando o grau de imaturidade que cada ser tem. Quando a gente pensa só na gente, esse sentimento fraterno praticamente não existe. Quando as pessoas gritam apenas porque elas estão com problemas, mas quando elas não têm problemas, elas não ouvem o grito alheio, não ouvem o grito das pessoas ou dos povos, das cidades, das nações, que estão passando por miséria, ou seja, quando não se importa com o que acontece com o outro, aí a gente usa do conhecimento, fala que é o livre-arbítrio, é a escolha, e que cada um tem o que merece, desde que a pessoa acha que ela já tenha tudo que a matéria pode ali lhe manter uma qualidade de vida em que a pessoa precisa tomar remédios para dormir, onde a pessoa precisa estar sempre embriagado na sua mente, embriagando o seu corpo, usando drogas de todos os meios e modos para tentar fugir de sua própria consciência. Quando se fala do caminho estreito, porque é difícil chegar à maturidade espiritual, é difícil chegar a Deus, é porque o caminho largo é tudo aquilo que os seres humanos buscam. A grande maioria, pelo menos 2/3 da humanidade, buscam esse caminho largo, ou seja, buscam as coisas fáceis, buscam as coisas que enchem os olhos. E os seres humanos são bons para fabricar coisas que enchem os olhos, coisas materiais. Mas poucos são aqueles, esse terço final que sobra, que é a seleção desses 3/3, desse total de seres que vivem na Terra, onde já passaram por essas experiências egoísticas de terem poder, de terem comando, de terem riqueza, de terem tudo e não terem nada. De terem as pessoas que eles julgavam que queriam ter, comprava-se pessoas, comprava-se almas, como se pensavam antigamente. Punia-as, achando que estariam punindo na terra e no céu. A ignorância, com o uso da inteligência, faz o homem pensar que ele tem domínio sobre a esfera em que ele vive. Quando houve aquele evento no planeta da estrela Capella, aqueles espíritos que estavam lá vivendo em fartura
Depois de alcançarem um poder econômico, um poder sobre os mais fracos, gigantescos, começaram a destruir a essência familiar. Começaram a instituir a banalização da vida. Começaram a fazer experiências, primeiro, instituindo na cabeça a ideia de pessoas híbridas. E pessoas híbridas na cabeça deles, eles sempre acham que vão se tornar pessoas melhores. Como hoje na Terra vem sendo difundido, né? Essa fusão de um ser humano com um ser animal. Falando que eles são seres extraterrestres e com isso vão melhorar geneticamente a qualidade de vida do planeta. Pensa assim, aqueles que querem dominar as mentes fracas. E as mentes fracas, que são facilmente iludidas e dominadas, se deixam levar por isso e acabam defendendo certas teorias por querer alimentar o seu ego. Não há interferências entre planetas sem que haja a permissão dos dirigentes planetários. Que haja a interferência sem que haja a permissão dos comandantes planetários, quem são as autoridades maiores. E as autoridades maiores estão ligadas ao progresso, e não a essas fusões que levam o ser humano a perder a sua essência sublimada. O ser humano, em vez de querer se fluidificar, está buscando a sua animalização, dentro dessa mistura híbrida que os seres humanos dizem fazer por aí. E como o ser humano gosta de ser enganado, tudo que se arremete a esse hibrismo que está aí em pauta hoje na humanidade, vai mexendo com a essência ao ponto de querer colocar uns contra os outros, ao ponto de querer acabar com a essência de família, como fazem, por exemplo, os clãs, ou as matilhas, como fazem os animais. Quando seus filhos crescem, seus filhotes crescem, eles deixam ali o seu ninho e vão procurar formar outros bandos, outras famílias que tenham a sua essência. Assim, esses seres humanos que querem dominar o mundo, onde eles não aceitam a interferência do amor, por medo de perderem o poder, fizeram essas mesmas experiências lá em Capela, causando danos irreversíveis a muitos daqueles seres que viviam lá. Existiam duas gamas de espíritos, aqueles que lutavam pelo poder material e aquela mínima parte, como ocorre na Terra, que queriam buscar a essência divina, que queriam evoluir. Quando houve essa fusão, quando começaram a fazer essa fusão, em que a ciência começou a mostrar esses seres que estavam ali sendo trabalhados em laboratórios, ao custo de muitas experiências com micro-organismos, com vírus, que pudessem causar alterações às formações físicas daqueles seres, primeiro fazendo experiências em animais, usando-se de palavras lá em Capela, chamada clonagem. Queriam clonar uns aos outros, pelo medo de passarem para o mundo espiritual e apenas quererem transferir o conhecimento a cérebros que estavam ali sendo preparados pelos seres cientistas que viviam ali, com medo de passarem para o mundo espiritual e com isso perderem o domínio que eles haviam conseguido naquela vida. Daí vem essas ideias que é o mesmo que está acontecendo na Terra, dessa ideia de clonagem, que não se fala muita coisa, mas que está em pleno funcionamento nesses grandes moldes científicos que o planeta vive. Pois bem, quando aqueles seres que estavam na Terra, ligados à essência divina, foram ajudados pelas falanges espirituais existentes naquele planeta, e 2/3 daquela humanidade foram banidas daquele planeta. E muitos daqueles seres vieram para a Terra. Passaram por outros planetas, por outros sóis, por outras constelações, mas de acordo com o grau de consciência, o grau de conhecimento,
e a capacidade intelectual que eles tinham. E foram levados aos planetas para se redimirem dos seus erros e aproveitarem as oportunidades, de acordo com o grau de conhecimento, intelectualidade e espiritualidade. Foram divididos em grupos. E foram chamados os Cristos, de todos esses planetas, para que esses Cristos pudessem aceitar parte dessas legiões em seus planetas que estavam em formação, como no caso da Terra, as civilizações estavam em processo evolutivo, e que muitos daqueles seres já adiantados intelectualmente, sendo trabalhados eles no mundo espiritual pela ação do amor e do conhecimento, e visto o que causara naqueles planetas, porque esse planeta que gira lá em torno de Capela, na constelação de Cocheiro, ele praticamente foi quase destruído por causa de uma guerra termonuclear. Só não houve a destruição justamente porque houve intervenção divina. Houve intervenção do Cristo planetário, das legiões como a que de Miguel Arcanjo tem aqui na Terra, também interviram para que os seres humanos não destruíssem a sua própria casa. Ocorre que, conforme o grau de civilidade daqueles seres, foram levados a pontos planetários diferentes do universo. E dentro desses vieram uma legião de espíritos para a Terra. Só é interessante saber que, desse processo de transição de Capela até o nosso sistema solar, do planeta ao planeta Terra, o planeta de origem ao planeta Terra, levaram cerca de mais de 1000 anos em processo de hibernação, aonde os espíritos de luz trabalhando a mente, ou seja, o espírito sonha com aquilo com o qual viveu, porque pelas informações que eles guardam em suas memórias, da mesma forma que os seres da Terra guardam as informações no cérebro. O cérebro é o ponto do espírito, é o ponto onde se comunica e consegue se trazer todas as experiências vividas e a capacidade de armazenar informações. Informações essas cruciais para o desenvolvimento de cada um, coletivo e planetário. Esses espíritos, esses seres que vieram para a Terra, depois desses mais de 1000 anos de hibernação, tiveram ali o auxílio do Cristo e dos seus emissários. Algumas vezes o Cristo esteve presente com eles, tratando com eles daquilo que eles fizeram lá no planeta de Capela e daquilo que não poderiam fazer aqui. Como lá, muitos deles provocavam o desencarne de milhões de pessoas dentro dessa guerra termonuclear, aqui na Terra, para eles permanecerem aqui, a ideia de guerra deveria ser banida de suas mentes. Para tal, foram necessários ainda mais 3000 anos de aprendizado, até que eles pudessem começar a reencarnar aqui na Terra, devidamente adaptados ao clima e às condições físicas que aqui teriam, mas trariam grande parte do conhecimento adquirido lá. Assim começava a jornada desses espíritos aqui na Terra, que vieram para trazer a essência divina aqui pelas más experiências vividas lá. Que aqueles que fogem das leis do universo, querendo criar suas próprias leis, tornam-se apenas infratores das leis maiores. E como as leis maiores são imperiosas e fazem suprir as necessidades de cada planeta, assim como farão suprir as necessidades aqui do planeta Terra. Quando vós todos, sabendo dessa essência de conhecimento, avisados de que haverá intervenção cósmica no planeta Terra,
Nada dessas fantasias que essas pessoas, que esses sensitivos por aí, captam as vibrações, mas utilizam-se do seu egocentrismo trazidos das vibrações de suas encarnações anteriores, onde queriam manter apenas o poder sobre massas, ter domínio sobre conhecimento. Daí começam a criar literaturas folclóricas não realistas e inventando situações ao seu bel prazer, pois nesse mesmo planeta eram escritores, eram seres que escreviam literaturas ao fim de mudar os costumes idealistas evolutivos daquele planeta, assim como muitos manuscritos, muitos livros trazidos aqui, contadores de histórias fantasiosas, são daqueles mesmos seres que, fracassando em sua missão novamente, tentam induzir o povo a uma vivência totalmente errada, tentando dar domínio a alguns, tentando tirar dos outros. Ou seja, o egoísmo imperando sobre as mentes e os corações aturdidos, mesmo passado pelo sofrimento. Pois bem, para que esses seres que quiseram se redimir pudessem reencarnar, encontraram na Terra seres primitivos, bem primitivos, aonde o pouco que eles poderiam ali demonstrar causavam-lhes espanto aquela classe humana ainda pobre de conhecimento, pobre de tecnologia. Como esses seres que vieram detinham poder sobre o ar, a água e os seres elementais, conseguiam fazer prodígios que deixavam aqueles seres humanos abismados. Eram chamados de deuses, eram chamados de pessoas novas, eram chamados de pessoas privilegiadas pelos poderes que tinham naquele momento. E muitos desses seres, trazidos aqui para a Terra, alguns deles foram chamados de profetas. Profetas porque conseguiam enxergar o futuro. Profeta é aquele que consegue prever o futuro. Assim, nem todos aqueles que estão ligados a um livro trazido à Terra, plasmado pelos seres humanos por experiências vividas, nem todos são profetas. Nem tudo que está relatado é conveniente ou é convergente do mundo espiritual, e sim das visões da matéria que cada um teve. Mas diante dos eventos já presenciados, pelos fenômenos relatados, como dilúvios, como chuvas de fogo, como chuvas de pedra, como movimentos de terra, como ações atemporais, como movimentos de placas tectônicas, esses são os profetas do passado, da era moderna e do presente, que estão traçando pelo mesmo caminho do qual aconteceu em Capela, uma direção para que aqueles, como exatamente em Capela, aquele terço, aquelas pessoas que se preocupam com a elevação moral, a elevação espiritual, não sejam ali contaminados por esses que querem provocar essa hibridez familiar, essa divisão familiar, essa divisão dos seres humanos, querendo fazer com que as pessoas se sintam certas, agindo de forma desequilibradas e desonradas, desonrando a vida, desonrando a sua própria essência, desonrando-se do amor próprio que cada um deveria ali repensar. Cabe-se aos nossos irmãos presentes refletir sobre as orientações e o momento em que se está vivendo. Os emissários estão aí, conduzindo os seres humanos a Deus, e esses seres ligados às falanges obscuras estão tentando manter seus pontos negros, seus pontos de escuridão, seus pontos de fracassos separados.
É necessário que aqueles que tenham o mínimo de discernimento que enxergue o que está acontecendo com cada região planetária deste planeta Terra. Em cada um dos continentes estão ligados povos ligados à essência deste planeta que foi permitido trazer esses seres à Terra, de acordo com o grau de evolução. Por isso, cada continente tem a sua missão, tem os seus problemas, tem as suas realizações pessoais, suas realizações coletivas, diante daquilo que esses seres estão trabalhando. Veja que a inteligência está sendo trabalhada numa busca para trazer um equilíbrio ao planeta, onde muitos seres ligados aos pontos governamentais estão trabalhando para que não haja essa guerra termonuclear, como está aí, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, dos homens belicosos, que têm lá suas maletas e suas armas nucleares prontas para dispararem, mas sabendo eles das consequências irreversíveis, pelo menos, nos próximos 100 mil anos, nas regiões aonde essas armas ali detonadas serão. E serão. A missão deste país aqui, onde se está, o Brasil, cuja a essência é uma coroa de luzes, uma coroa que emana luz nas sombras, que emana a essência vibracional de amor aonde não há amor. Toda essa guerra que esse país está enfrentando é apenas o amor contra o desamor. É o ódio sendo pregado contra a ação do amor que vem sendo trabalhado conscientemente, a fim de que o seu povo, cuja missão maior é exemplificar que a fé é o movimento capaz de conter todo o sofrimento, todas as doenças e todas as guerras no mundo. Essa coroa que existe sobre o campo astral do Brasil não quer dizer imperialismo, não quer dizer os reinados, quer dizer esse círculo de energia que gira, que causa aos olhos humanos ou os olhos espirituais uma aparência de coroa que emana luzes. E dentro dessas coroas emanam para cada ponto do planeta sinais de luz que vão tocando o campo áurico vibracional de cada país, para que nesses países possam ser despertados aquilo que na essência aqui do Brasil é trabalhado: a fé, o amor e a família. Quando as trevas se reuniram para poder destruir a essência familiar, é justamente o ponto principal que a luz do amor, da verdade, da justiça age, pois a família estando ali unida, a família estando ligados à essência de superação da maldade, fará com que todos os erros sejam paralisados. Pois somente o amor de família é capaz de evitar que essas almas se percam, é capaz de evitar que o mal atue na humanidade. Portanto, todos vós que estão sintonizados dentro desse canal de comunicação estão recebendo as instruções de preservação de família, saúde e bem-estar mental e emocional, a fim de evitar que sejam influenciados pelas trevas que querem destruir a essência família, querem destruir o amor família, querem destituir o poder da verdade. Mas a verdade, existe ali um consenso. As legiões espirituais de defesa, ou seja, existem exércitos no mundo espiritual a serviço de um só lado, do bem. Não há exército das sombras, porque as sombras, nesse ponto, eles não conseguem se organizar. Eles manipulam as mentes. E mentes manipuladas são mentes medrosas. E quando a luz ela incide sobre essas sombras, elas perdem o seu poder essencial
sobre essa massa mediunizada que é levada à guerra apenas com interesses de quererem alcançar poder, de quererem alcançar que os seus desejos carnais sejam saciados. Como a luz incide sobre as mentes e os corações, isso deixa de atuar como ponto princípio. Chegará um ponto em que essas ações das trevas perderão completamente os seus adeptos, deixando esses líderes que iludem as massas com falsas promessas, mentiras e mais mentiras, e sentem-se honrados em contar mentiras, sentem-se felizes em enganar o seu próprio povo, sentem-se ali como se fossem deuses sendo amados pelo seu próprio povo contando mentiras. Mas isso chega ao ponto final. A ação da luz trouxe à Terra espíritos ligados à falange de Miguel Arcanjo, que com a espada da justiça, a luz da verdade, fará com que toda essa banalização seja destituída do presente momento. Atentos estejam ao movimento espiritual que acontece nessa nação. Essa nação, ela partirá em libertação e resgate de todo o planeta Terra em torno de fé, de justiça, de amor, de saúde e de verdade. Partirá do Brasil, está partindo do Brasil, missões espirituais, a fim de trabalhar outras nações e povos que se tornarão aliadas dentro dessa guerra contra a ignorância. Não é uma guerra de sangue, é uma guerra de ideologias que estão sendo aí plasmadas em todo o planeta. A verdade e a justiça divina prevalecerá justamente pela intervenção cósmica. O cosmos, os espíritos iluminados agindo aqui na Terra, ao lado do Cristo e ao lado das legiões, desses exércitos espirituais que tem, começam a expandir a luz em todo o território nacional, tirando o povo do marasmo, tirando o povo da ignorância, tirando o povo da escravidão e da subserviência, daqueles que achavam que estavam recebendo alguma coisa em troca para manter certos líderes, maus líderes no poder. Esses poderes já foram destituídos. O que a treva quer, esses espíritos trevosos querem, é uma tentativa inútil de se manterem num poder que não mais serão deles. Por quê? Por causa da ação misericordiosas desses seres iluminados que já estão agindo em todo o planeta. Isto não é ficção. Esta é a realidade do mundo espiritual. Essa é a razão pela qual vocês estão sentindo o planeta pesado, sentindo as vibrações dos seres humanos pesados, sentindo aqueles que não têm fé se perdendo diante dos erros que eles cometeram ao manipular seus rebanhos. Seus rebanhos acordaram dentro dos clãs religiosos ao qual pertenceram e pertencem. O povo quer clareza, o povo quer a verdade. O povo descobriu que ele é amado. O povo descobriu que está sendo respeitado. E todos aqueles que usam da mentira estão sendo colocados de lado e serão banidos do planeta para planetas inferiores àquilo que hoje a Terra é. Ficarão cerca de 1000 anos em estado de dormência. Levarão mais de 3000 anos até que consigam a primeira encarnação neste planeta e lá começar ou recomeçar o processo de regeneração. Atentem-se ao que acontece no país. Atentem-se ao que acontece no Brasil, porque esta é a missão do Cristo ligado àqueles ao qual ele enviou ao Brasil para poder
com autoridade, libertar o mundo dessas sombras que estavam tentando apagar a luz do seu Criador. E o Criador do planeta Terra é Jesus o Cristo, é o ser mais evoluído deste planeta. É com ele que vocês devem contar. E todos os seus falangeiros, que os instigarão à verdade, à justiça e ao amor, à fraternidade, à caridade, o perdão e a fé. Não sejam egoístas. Por maior que seja a sua dor, não pense só em você. As lições estão sendo dadas. Pouco a pouco, a luz vai adentrando a sua vida e vai clareando o seu olhar, a sua visão, onde você verá que o seu caminho não está obscuro. Era você que estava com a sua luz apagada. Que a luz, o amor e a verdade estejam sempre com todos. Do vosso irmão, amigo Agostinho.